Para começar aqui, eu queria agradecer, então, a presença de todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a tecnologia em prol da continuidade dos negócios, que é um assunto que está tomando cada vez mais os holofortes aí da mídia, né, porque a gente vem vivendo uma crise agora em 2020. E para falar desse tema aqui hoje com a gente, eu gostaria de convidar o Cyrano Rizzo e o Cássio Nascimento, que são dois feras aqui do time da Binário Cloud. Então, Cássio, seja bem-vindo aí à nossa live. Eu gostaria que você contasse aí um pouquinho para a gente quais têm sido os desafios na Binário Cloud agora e um pouquinho sobre sua experiência para o pessoal te conhecer. Perfeito, Luana. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso poder falar desse tema, né? Poder discorrer de um tema tão importante hoje aqui com esse time. Gostaria de agradecer aí pela participação. Eu trabalho na Binário Cloud há um ano, praticamente. Eu tenho entre 14 e 15 anos aí de experiência já na área de TI. A gente tem lidado com diversos desafios dentro da Binário Cloud hoje. Atualmente, seja com migração de clientes para a nuvem, projetos de backup, projetos de consultoria, de assessment, resumindo, ajudando os clientes nessa jornada de transformação digital, do que eles buscam de melhorias aí para dentro da sua área, para dentro da sua organização. Então, é um prazer muito grande estar aqui, espero que o pessoal aí goste desse bate-papo. Legal, muito obrigada aí pela sua participação, cara. Cyrano, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sei que você tem uma bagagem tão longa aí quanto a do Cássio, mas se você puder dar uma enxugada e contar para a gente os principais tópicos e os desafios que você vem tendo aí na frente da Binário Cloud para o pessoal te conhecer. Bem resumido aqui. Trabalho há bastante tempo, há mais de 20 anos na área de tecnologia da informação. 15 desses anos aí foram dentro da Universidade de São Paulo, onde eu acabei entrando de técnico de microinformática, e minha última posição dentro da Universidade de São Paulo foi diretor-geral do Centro de Tecnologia da Informação da USP. Saindo da Universidade de São Paulo, eu encarei o desafio aí de construir a Binário Cloud, né? Uma empresa de engenharia de tecnologia focada aí em construção e suporte de computação em nuvem, né? E nesse período aí acabamos desenvolvendo vários produtos, várias atividades, vários projetos, várias realizações, né? Que foram muito importantes aí dentro desde o nascimento e até agora na Binário Cloud, que trouxe, além de muito aprendizado, trouxe para a gente bastante conhecimento, conhecendo o mercado de uma forma diferente, né? Então, desde construir nuvem aqui no Brasil, construir nuvem fora do Brasil, na América Central, então tem sido bastante desafiador, né? E bem interessante. E nesse período a gente realmente bate de frente aí com um tema que é pertinente com o que vamos falar hoje, aí, que é a continuidade do negócio. Então, muito obrigado por me convidar. Vai ser um prazer falar com o Cássio aqui. O Cássio é um cara que eu conheço há bastante tempo, desde Santana de Parnaíba, e vai ser muito legal a gente poder aqui bater um papo leve, descontraído sobre o tema aí de plano de continuidade de negócio, né? Vamos lá. Obrigado, Lu. Show de bola. Agradecer aí de novo vocês pela participação. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou dar dois recados aqui. A gente tem aqui no canto direito um chat onde vocês podem mandar as perguntas. No final da live a gente vai estar lendo as perguntas que vocês mandarem para o Cyrano e para o Cássio responder. E a gente tem a previsão de ter uma conversa aí dentro de 1 hora. A gente não quer passar desse tempo para não segurar todo mundo também. Então, para começar, Cyrano, eu acho que é legal a gente definir aqui duas coisas, né? O que é continuidade de negócio e, por exemplo, se tem alguma diferença de continuidade de negócio para o disaster recovery, quais as diferenças entre os dois, como é que funciona? Você consegue contar para a gente? Bom, quando a gente fala de
continuidade de negócio, diretamente a gente associa a disaster recovery, né? Até porque hoje as empresas dependem muito da tecnologia da informação, dependem dos servidores, dependem de suas aplicações para manter os seus serviços online, né? Basicamente, a continuidade de negócio é algo mais além do que somente o disaster recovery. O disaster recovery está focado ali em manter aquela operação em si, né? Mediante um desastre, uma falha catastrófica, algo de grande de volume, né? E ele seria uma parte do que a gente conhece aqui como plano de continuidade de negócio. Plano de continuidade de negócio entra em problemas até de adversários, né? Outros entrantes em mercado, e até mesmo a gente falar de legislação, outros fatores aí que podem impactar o seu negócio direta ou indiretamente, né? Mas tem uma certa relação, mas não é diretamente ligado. Eu posso ter um plano de disaster recovery e não ter um plano de continuidade de negócio ou vice-versa. Legal. Então, quando a gente está falando de continuidade de negócio, a gente também precisa pensar nesses fatores que podem ser um risco além de DR e tal, muito mais acima disso, né, para a continuidade do negócio em si. Cássio, você consegue contar para a gente quais seriam esses fatores e como é que isso funciona? Legal. Bom, se a gente for colocar na prática, Luana, as empresas fazem negócio, né? E se a gente for pegar, contextualizar o contexto, né? Negócio, a gente poderia dizer que é uma transação entre uma empresa e um cliente, ou seja, algo que está sendo transacionado, está sendo feito algum acordo entre duas partes. E o negócio, ele gera alguma lucratividade, né, principalmente para a empresa que vende. Então, se a gente for falar especificamente de fatores, nós temos diversos fatores, dado a cultura de cada empresa, dado que cada empresa ela possui dentro das suas equipes e como ela foi construída, enfim. Mas nós poderíamos citar alguns que são importantes, não que não tenha outros, mas como a falta de uma contingência de um processo operacional é um fator que pode colocar em risco a continuidade do negócio da empresa, a falta de monitoramento e controle, né? E aí a gente não está falando aqui especificamente só de TI, também de controles operacionais, de controles de processo, de controle do que as equipes estão fazendo dentro da organização. E entre eles, a gente encontra bastante problema relacionado à falta do planejamento. Né? Então, se a gente olha para o nome, Plano Disaster Recovery, Plano de gerenciamento do negócio, plano de análise de impacto no negócio, plano de continuidade do negócio, tudo é um plano. Até para se fazer projeto, você tem um plano aí. Então, a falta desse plano, a falta de treinamento da equipe, a falta de capacidade de suporte, de alinhamento, então, tudo isso são fatores que podem colocar em risco a continuidade do seu negócio e não exatamente relacionado apenas à tecnologia, à TI, mas o negócio como um todo e todas as áreas dentro da organização. Entendi. Então, a gente precisa mitigar esses riscos, né? Então, acho que é legal a gente trazer aqui para a conversa, Cirano, alguns pilares que a gente precisa considerar em que a empresa consiga conquistar um nível de segurança maior. Você consegue trazer os pilares que você considera esse aumentar o nível de segurança de uma empresa, Cirano? Sim. Na verdade, é difícil que exista uma regra, né, um plano que funcione para qualquer empresa. Toda empresa vai precisar analisar o seu negócio e, a partir do seu negócio, tomar as decisões, né? Um ponto muito importante, né, que eu definiria como um primeiro pilar, é que a empresa precisa conhecer seu próprio negócio, tanto de dentro quanto de fora, né? Então, conhecer o seu processo inteiro de negócio, conhecer quais são os pontos vulneráveis, né? E conhecendo bem seu negócio, tem um segundo pilar que é muito importante, né? Identificar os riscos, né? Quais seriam em detrimento daquele risco, qual seria o impacto e como eu me protegeria daquele risco ou me recuperaria daquele risco
seria exatamente as ações, o plano, né, de continuidade do negócio. Então, é conhecer muito bem o negócio, estudar os riscos e ver quais são as ações que eu devo tomar em caso de qualquer incidente, qualquer adversidade que a empresa enfrente aí durante sua operação. Então, nesse sentido, é muito importante que esses 3 pilares sejam muito bem tratados. E eu colocaria um 4º pilar aqui, que é uma coisa que eu sempre coloco em projetos, em qualquer outra coisa que a gente trabalha, na Binário Cloud, por exemplo, o pessoal já está acostumado, que é sempre atualizar, sempre revisar, sempre revisitar aquele plano, sempre voltar os olhos para ele e ver se aquele plano está coerente com o meu negócio. Porque o meu negócio hoje ele pode ser de um jeito, a forma, o processo dele é de um jeito, e amanhã pode ser completamente diferente. A gente viu muitos negócios que se transformaram completamente aí durante a pandemia. Então, às vezes, o plano de continuidade de negócio já não tem mais valor, né? Porque um negócio é vivo, uma empresa é viva, então ela vai se modificando, vai evoluindo, vai perdendo produtos e criando outros, né? Então, nesse sentido, sempre a revisitar ali os seus estudos, voltar ali para aquele ponto de reflexão e atualizar as ações é um ponto crucial, e por isso que eu encontro esses 4 pontos, 4 pilares aí como fundamentais aí para construir um plano de continuidade de negócio. Entendi. Então, para a gente ir um pouquinho mais a fundo, começar a falar de tecnologia aqui, né? A gente sabe que a tecnologia ela é uma moeda que pode ser considerada com 2 faces, né? Positiva e negativamente. Depende de como você usa, né? Se você tá fazendo isso para um uso de se preparar e tudo mais. Então, eu gostaria que, Cirano, você contasse um pouco para a gente, com base na sua experiência, quais os principais fatores de risco que podem vir a interromper a atuação de uma operação de uma empresa, por exemplo. Quando a gente fala de fatores de risco numa empresa, eu vou focar um pouco na parte de tecnologia, né? Até pela pergunta, mas quando a gente fala de fatores de risco da empresa, eu vou colocar até o recurso humano. O recurso humano é um fator de risco para uma empresa. Não no sentido pejorativo, né? No sentido positivo. Existem empresas que dependem de certos skills, dependem de certas habilidades. E essas empresas podem ser afetadas brutalmente com a falta desse profissional, com aquele skill específico. Por exemplo, muitas empresas têm o Joãozinho da TI, né? Aquele profissional pode ser extremamente crítico, e a falta daquele profissional pode trazer prejuízos, a empresa pode deixar de faturar, pode deixar de prover os seus serviços, e uma série de outras coisas podem acontecer durante uma operação de uma empresa com a falta daquele profissional. Então, pessoas, de forma geral, tem que se atentar para pessoas, funcionalidades, pontos específicos da empresa, do negócio que estão dependentes de uma pessoa. Às vezes, estou falando aqui muito ligado à tecnologia, ao cara da TI, mas isso pode se aplicar também a outras áreas, né? Algum comercial muito influente dentro da empresa, algum diretor financeiro. Então, essas pessoas têm que sempre ser tratado ali de ter uma backup, uma redundância. A gente fala muito disso na tecnologia, né? Mas isso também precisa existir para as pessoas. Indo mais a fundo na tecnologia, a gente tem pequenas ações que já nos permitem trabalhar a continuidade do negócio. Falando de risco versus vantagens, né? A gente tem muitas empresas que, durante a pandemia, abriram seus firewalls para que os seus funcionários se conectassem de casa para que a empresa continuasse a negociar. Só que isso trouxe problemas, trouxe vulnerabilidades. Hoje em dia vem crescendo muito, numa taxa muito acelerada, o sequestro das empresas. Como é que isso acontece? O hacker entra dentro da estrutura de uma empresa, criptografa aquele volume de dados, um banco de dados, uma pasta compartilhada, algum conjunto de informações, e pede resgate para entregar uma chave que vai abrir aqueles dados, né? Muitas empresas pagam por essa chave, têm acesso à chave, depois eles viram que os dados ficaram todos bagunçados e tem que passar meses se reestruturando, né? Então, a proteção aí é um fator muito importante falando de tecnologia. Então, estamos falando de firewall,
de backup contingenciado fora da empresa, para que se houver uma vulnerabilidade, aquela vulnerabilidade for explorada dentro daquela empresa, para que aquele recurso possa ser restaurado, independente de ser todo destruído ali, eu tenho os dados fora e eu posso recuperar a minha empresa, né? Usar ferramentas de backup, não usar soluções de copiar pasta, porque geralmente quando copia a pasta, você tem que ter uma permissão específica aqui e outra ali, e no momento que um hacker acessa aquele ambiente, ele pode pegar acesso também no seu ambiente que você faz backup, porque no fundo tem um script ali jogando o dado para uma pasta que ele já tem acesso, então procurar usar ferramentas de backup, que isso vai ser uma proteção adicional. E aí procurar outras ferramentas de alta disponibilidade, né, que vão custar bastante, então por isso que tem que estudar bastante qual a melhor opção. A gente está falando aqui de ambientes de site ativo-passivo, né, já estamos entrando em disaster recovery, né, então eu tenho uma estrutura ali esperando para que quando falhar o meu ambiente principal, aquela infraestrutura entre em operação. Eu tenho uma estrutura aqui de ativo-ativo, então meus clientes são distribuídos em diferentes data centers. Na falha de meus clientes vão ser direcionados para um único data center. Então, disaster recovery das duas maneiras, então, tanto ativo quanto ativo ou ativo passivo, né? São opções aí de continuidade de negócio, além de continuidade de negócio dentro do próprio ambiente, né? Eu ter 2 servidores, ter 2 equipamentos de rede, então todos ter 2 firewalls, né? Na falha de um, eu não fico sem o firewall, eu fico com outro atuando ali, protegendo e mantendo o serviço operacional. Mas todos esses serviços a gente vai depender de um fator muito crucial, que é a empresa ter bem definido o que é RPO e RTO. É uma sopa de letras, né? A TI vive de sopa de letras, mas nada mais é do que Return Point Objective e Return Time Objective. Então, basicamente, é quanto tempo eu posso ficar fora do ar. Então, RTO, quanto tempo eu posso ficar fora do ar. Minha empresa, ela suportaria ficar fora do ar 4 horas, suportaria ficar fora do ar 8 horas, 24 horas. Vai depender muito da empresa. E como é que você vai fazer essa relação? Quanto me custa ficar fora do ar, né? Então, se é uma empresa que faturamento é no fim do dia só, às vezes ela, dependendo do horário do dia, ela pode ficar 4, 5 horas fora do ar, mas naquele horário específico de faturamento, não. E aí, quando a gente vai falar também do RPO, é outro fator importante. Então, vamos supor que meu RPO, minha empresa, suportaria perder a última semana de dados. Então, posso dizer que é possível trabalhar com backup semanal, né? Minha empresa não suportaria uma semana, suportaria um dia. Então, eu tenho que trabalhar com backups diários, né? Ou 1 hora. Minha empresa suportaria perder informações até 1 hora atrás. Então, teria ali um backup de 1 em 1 hora. Ou, caso mais crítico, minha empresa não suportaria perder 1 segundo de dado. Eu tenho que ter um ambiente que pode ser two-phase commit, né, que é feito pela aplicação, então eu tenho 2 ambientes, e pode ser também um ambiente distribuído, replicado, onde os dados são gravados ali em 2 data centers simultaneamente. Na falha de um, eu tenho o outro disponível instantaneamente. Então, isso a gente já está falando de RPO e RTO 0. Só que quanto custa isso? Então, a relação de custo para implementar essa solução versus o prejuízo é muito importante que as empresas tenham em mente quanto me custa ficar fora do ar e quanto tempo eu posso perder de dado para que seja possível construir aí a relação de tecnologia, de alta disponibilidade, de backup, de firewall. Tudo isso vai depender do RPO e RTO ali que a empresa suporta, né? Legal, a gente contou bastante aqui dos pontos de atenção, né, que a gente precisa ter quando se trata de negócio de tecnologia, mas eu queria trazer agora algumas dicas, Cássio, para o pessoal de como pensar em tecnologia para ela agir de forma positiva a favor da empresa. Você consegue dar algumas dicas aí para o pessoal? Legal, eu vou até fazer uma ponte no que o Cirano falou. A tecnologia tem ajudado empresas a transformar, de fato, e muitas empresas nasceram baseadas em tecnologia 100%. Se a gente pegar hoje a maioria das startups,
nasceu baseada em tecnologia. Então, pensando que hoje tecnologia, ela é a base de tudo, né? Geralmente não existe uma pessoa que vive sem o smartphone dela, sem um notebook para trabalhar, sem uma ferramenta de comunicação instantânea, né? Hoje em dia a gente já nem acessa mais SMS, quando chega aqueles SMS, alguém tentou ligar para você, você até se assusta, né? Pô, o SMS, pelo menos para isso, chega, né? Então, assim, você vê que algumas coisas se tornaram muito presentes no nosso dia a dia e tudo baseado em tecnologia. O SMS não deixa de ser bom, mas ele foi evoluído para uma ferramenta de conversa, uma ferramenta de chat, aquela ferramenta mais rápida ali e tal, que depende da internet. Então, se for pensar que tecnologia é a base, tecnologia está para apoiar o negócio, então poderíamos definir que a organização poderia ter mais colaboração, né? Então, um benefício, mais colaboração por meio de ferramentas de colaboração online, né, em rede, não só ligada a uma rede de intranet, mas uma colaboração que é possível você colocar pessoas externas do seu time ou até outras empresas para participar de um determinado projeto através de uma ferramenta de colaboração. Então, sem a necessidade de você colocar todo mundo dentro de uma sala para discutir um projeto específico, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, se nós fôssemos reunir todos aqui para falar sobre esse tema, precisava ligar, ver a agenda de muita gente aqui está até fora, talvez, de deslocamento, né? Fica até inviável, mas uma ferramenta de colaboração permitiu aumentar a produtividade dessa conversa, desse bate-papo, por meio da tecnologia, né? Por meio de uma ferramenta. Diminuição de custos operacionais, e aí a gente tem automação envolvida. Então, estou falando, você perguntou, né, como as empresas devem pensar para que a tecnologia possa ser, né, servir de apoio e benefício. Exatamente, pensar que uma ferramenta, ela veio para colaborar, ela veio para otimizar o tempo da equipe, ela veio para unir as pessoas, né? Então, você deixa de estar naquele processo manual. E aí, antigamente, como que os gestores faziam para tomar decisão? Dependia de um papel, caneta, o usuário ia lá, anotava, checklist. Hoje você tem a tecnologia, né? Você imputa dados, a tecnologia pode até analisar esses dados para você, fazer um cruzamento desses dados e te apresentar indicadores na tela, onde você pode, através desses indicadores, tomar a decisão. Então, toda empresa tem uma estratégia e quer tomar uma decisão. E essa decisão, ela pode ou não, e a gente aconselha que seja, baseada em dados, né? E a tecnologia, ela tem a maior capacidade de processar, analisar e trazer esses dados para que a gestão analise isso de uma forma mais rápida, né? Então, e um outro ponto, para finalizar, pensar que a tecnologia, ela veio para compartilhar as coisas de forma mais rápida, mais agradável, mais... sem depender de muita burocracia, né? Antigamente, pensando, você tinha ali um sistema que você editava no seu computador, precisava mandar para a pessoa e a pessoa também editava. Hoje você tem ferramentas que você trabalha ao mesmo tempo que você está fazendo aqui, né? O seu colega de trabalho lá do outro lado também mexendo no documento com você. Então, assim, pensar em tecnologia, resumindo, qual é o problema que você tem hoje dentro da sua organização? Os gestores definem esses problemas, passa para uma área de tecnologia analisar, ou a gestão em si, para que tragam resposta para esses problemas. Então, para finalizar, pense que a tecnologia é apoio para o negócio. Pense que ela é uma forma de alavancar, uma forma de resolver os problemas potenciais que você tem hoje dentro da sua empresa, que talvez de uma forma manual ou dependendo apenas de pessoas, você não teria uma resposta tão rápida. E a tecnologia tem diversas ferramentas, infraestrutura, para atender essas necessidades das empresas, tá? Legal. Então, antes de eu ir para a minha próxima pergunta, só reforçar para vocês, pessoal, que vocês podem, e eu gostaria que vocês participassem, através do chat aqui no canto direito, vocês podem mandar perguntas aí, que ao final da nossa call a gente vai responder todas elas. Você estava citando bastante questão de dados aí, volume de dados e tudo mais, Cássio, e isso me lembrou um assunto que está mega em alta hoje em dia, que é a LGPD. E isso me lembra que saiu agora recentemente uma pesquisa pela CAMAI com 400 empresas brasileiras e que trouxe dados que são
preocupantes, assim, para a gente, né, porque 24% dessas empresas não sabem nem ao que se trata a legislação, e outras 64% ainda não estão dentro da conformidade da lei. Então, Cirano, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a LGPD para a gente, como que ela pode impactar na continuidade de um negócio, por que é importante a gente estar prestando atenção na LGPD. Como eu disse inicialmente, as questões até jurídicas, né, externas ao negócio podem afetar bastante a continuidade do negócio. A LGPD, muita gente trata isso como um futuro, né, como, estava suspenso, entrou em vigor agora, mas vai demorar. Infelizmente, eu tenho uma notícia muito drástica, né, o primeiro processo aconteceu em 21 aí de setembro, e já teve decisão, né, já teve manifestação do juiz, e foi a favor da causa, foi em Brasília, na Quinta Vara. Então, começou aí as pessoas buscando seus direitos, que é algo importante, mas as empresas tendo que se adaptar numa velocidade muito rápida, né? A gente está passando por uma pandemia onde as empresas teve que passar por um turbilhão de mudanças, né? E em seguida a gente tem um turbilhão de mudanças. Muitas empresas não estão sequer preparadas para isso e estão totalmente em inconformidade com a lei. Então, a lei é clara, você não pode alegar ignorância, então a LGPD está publicada, ela está válida. Não, no Brasil, dada a nossa Constituição, não dá para você dizer que eu não sabia, né? Se você for processado, você vai ter que responder judicialmente, vai ter que provar que você estava tomando os cuidados necessários, que aquilo foi uma fatalidade, para que a sentença seja um pouco menor, né? Então, tomar cuidados hoje com dados pessoais, dados privados, é um ponto crucial, está na LGPD, e isso agora é lei, não é alguma coisa como uma recomendação de uma norma, ou como algo, o que você deveria fazer porque um consultor te disse, é algo que você tem que fazer, são obrigações legais que a empresa tem que fazer, e não adianta fazer ontem, ou não adianta estar fazendo, tem que estar feito. Caso você não tenha, é bom correr atrás, porque esses fatores podem impactar brutalmente nas empresas, né? Então, as multas podem chegar a 20% aí do faturamento de uma empresa. Empresas que têm aí, às vezes, dentro do seu faturamento, tem um EBITDA menor do que 20%, vão perder todo o lucro de um ano inteiro, né? Ou mais do que o lucro, vão amargar prejuízos em detrimento do não cumprimento da lei. Então, eu recomendaria que esse é um ponto extremamente crítico para a continuidade do negócio, porque pode afetar abruptamente o caixa da empresa. Se a empresa não tem uma saúde financeira, não tem investidores capazes ali de reidratar aquela empresa, isso pode ser uma falência, né? Então, é um ponto de atenção aí à legislação aos pontos ligados diretamente à lei. Então, essa questão da LGPD ela é bem importante, porque não só por se tratar de segurança da informação, né, e persistência de dados aí do que a gente está armazenando, mas também porque vai um pouco mais além do que só pensar nas multas e tudo mais, né, porque a gente trata ali de uma reputação, por exemplo, por conta de um vazamento de dados, isso pode acabar com a confiabilidade de um negócio, né. E pensando nisso, Cássio, como a gente pode pensar em ferramentas que podem ajudar a empresa a aumentar sua maturidade em relação à proteção de dados? Essa realmente é uma pergunta que ela ramifica várias respostas, né? De fato, você tem muitas empresas que querem aumentar sua maturidade, e se a gente for pegar ao pé da letra, a maturidade está muito relacionada à experiência. Quanto mais experiência, quanto mais você passou por um problema, quanto mais você lidou com um certo tipo de coisa relacionado ali no teu projeto, um risco específico, ou até um problema que você encontrou uma dificuldade de resolver, você vai criando maturidade. E aí tem os reflexos negativos e positivos, né? Vamos dizer assim. Mas para que a empresa ela consiga aumentar essa maturidade, ela precisa, de fato, aumentar esses reflexos positivos relacionados diretamente às atitudes que ela tem tomado dentro da organização. Porque a questão da proteção de dados, ela não está ligada apenas à área de TI, de tecnologia.
todos da empresa, né? Todo departamento na organização que é responsável por fazer uma gestão de um determinado dado ou de uma determinada aplicação ou de um processo, ela tem a responsabilidade de tratar e cuidar desse dado. Claro que existem políticas, existem normas, vai existir procedimentos para que isso aconteça. Mas eu até marquei algumas perguntas que eu achei interessante fazer. Entre elas, a empresa, ela planeja, ela tem a cultura de planejar antes de agir. Então, nós estamos falando de maturidade. Se a empresa não tem a cultura de planejar antes de agir, provavelmente ela tem uma baixa maturidade no quesito de alcançar o sucesso ou o objetivo, né, por falta de planejamento. Ela toma decisões baseadas em dados, então, ou seja, eu vou mudar uma área, vou fazer uma mudança numa determinada processo, um determinado processo dentro da minha organização, mas eu estou me baseando em dados para que eu mude aquilo, isso vai se refletir realmente em positividade, em melhoria, ou eu deveria estar de olho em outras coisas, né? Então, assim, tem uma base de lição aprendida, então a gente continua falando de maturidade. Como que nós aprendemos com os erros do passado, para não cometê-los mais nos projetos futuros? Isso é possível por meio de uma base de conhecimento. E aí você acaba sendo mais maduro nas outras decisões. Por quê? Você está tratando um projeto, diversos projetos, vou dar um exemplo, nós, aqui na Binário Cloud, você faz 15, 20, 30 projetos, você não lembra mais do que aconteceu no projeto, o primeiro projeto. É difícil lembrar, a não ser que seja uma coisa muito marcante, mas às vezes uma coisa simples poderia estar numa base de conhecimento, né? E por boa prática nós fazemos isso, e tem funcionado, tem dado muito resultado e tem permitido que o nosso nível de maturidade ele aumente devido a isso. Outro ponto, a empresa possui governança corporativa. Geralmente, as empresas, quando ela tem um problema muito grande, principalmente voltado na tecnologia, de cima para baixo vem a responsabilidade da área de TI. Mas a área de TI, ela responde às estratégias do negócio. Então, se a empresa tem governança corporativa, automaticamente a TI ela vai aplicar soluções baseadas na estratégia. Então, se a empresa tem uma boa maturidade em aplicação de governança, eu estou falando de governança corporativa e governança de TI. Né? A governança corporativa estabelece as estratégias e a governança de TI estabelece as boas práticas políticas para atender essas estratégias. Ela treina e capacita esses funcionários, as pessoas que estão efetuando as tarefas operacionais, elas sabem o que estão fazendo. Isso é importante para a maturidade, principalmente para quem manipula dados, principalmente dados sensíveis. Né? Essa pessoa tem consciência de que ela está colocando a mão em algo importante, isso é publicado. E, por último, e não menos importante, se há um processo de comunicação bem feito dentro da organização e as pessoas estão cientes do que está acontecendo, quais são os principais riscos, os problemas, o que a empresa está fazendo para alcançar, conhecer a missão, a visão e os valores da organização. Então, tudo isso tem condição de trabalhar diretamente com a maturidade da organização. Se a organização, não vou dizer que a organização não é madura se não faz isso, não é isso. Eu estou dizendo que esses pontos podem aumentar a maturidade da empresa, né? E aí coisas simples do dia a dia, atitudes bem simples, poderiam fazer e evitar aí vários problemas e vários riscos dentro da empresa. Entendi. Ainda sobre a ótica da LGPD, eu acho que é interessante você citou ali a questão de dados sensíveis e tudo mais, né? Isso me lembra que persistência de dados e dados que devem ser persistentes, né, dentro da LGPD, são maleáveis, assim, de empresa para empresa. Então, Cirano, você consegue definir para a gente o que são dados que devem ser persistentes ou como que a gente consegue categorizar quais são esses dados que devem ser persistentes? Bom, a empresa, na verdade, ela tem que... Essa é uma análise bem complexa de ser feita e deve ser realizado tanto para que a empresa tenha ali o que ela vai manter de informação e o que ela não deve manter de informação. Né? Então, ela tem que criar essas tabelas de temporalidade de acordo com o negócio dela.
a persistência dos dados. Antigamente, a persistência dos dados era patrimônio. Você começava a juntar dados ali e aquilo virava um data lake para você, e aquilo eram informações valiosas para você começar a criar seus indicadores, medidas, né? Porém, com o advento da LGPD, a gente tem um problema, que a LGPD ela regula o que você pode guardar, né? Então, como você deve guardar esses dados e o que você pode fazer com esses dados, né? Na hora que você for coletar o dado de uma pessoa, um dado pessoal, esse dado tem que ser coletado, armazenado com foco no que a pessoa tomou ciência, né? Então, você coletar esse dado, uma das ações que está em trâmite é o dado foi coletado por uma empresa e esse dado foi utilizado para efeito de marketing por outra empresa do mesmo grupo, né? Então, a pessoa disse que não tomou ciência que esse dado poderia ser utilizado, que ela estava adquirindo um produto ou relacionando com uma empresa, com uma entidade, e aquela empresa, por fazer parte de um grupo, o mesmo grupo econômico, alguma coisa assim, utilizou-se daqueles dados para fazer alguma campanha, alguma coisa assim. Então, isso tem que ser dado ciência para a pessoa tem que ter a possibilidade de escolher se ela quer ou não ali colocar os dados com aquele fim, né? Se você não der a opção, a pessoa pode ir embora, não vai cadastrar os seus dados ali. E também tem que dar a opção da pessoa, se ela se cadastrou e ela não quer mais ter os seus dados dentro da sua base de dados, dentro da sua companhia, tem que dar a opção para essa pessoa erradicar, deletar, nem que seja por um pedido, por um e-mail, por alguma forma, você tem que dar a opção, tem que abrir um canal para que a pessoa possa pedir a exclusão dos seus dados pessoais das bases daquela empresa. Então, a questão de temporalidade, né, da permanência do dado, tudo é algo que tem que ser tratado mais no sentido de eu preciso dessa informação, o quanto eu preciso, quanto ela é valiosa para que eu mantenha, e já que eu vou manter, eu tenho que tomar todos os cuidados que é para que essa informação não vaze por uma falha de tecnologia. Então, eu tenho que demonstrar todos os meus cuidados ali com aquela tecnologia, né? Então, tem esse ponto. E também eu tenho que demonstrar ali o quanto eu fiz para que aquela tecnologia, para aquele dado não tivesse vazado, né? Então, esse é um ponto crucial também, porque você vai mostrar a sua intenção, né? O juiz vai definir, é claro, mas você vai mostrar a sua intenção e que não foi de má fé e que aquilo foi uma fatalidade. Então, isso acaba sendo, de certa forma, minimizado aí a questão da decisão do juiz. Mas ainda assim cabe numa decisão do juiz. Então, todo cuidado com o dado agora é importante para as empresas no sentido de como eu estou armazenando, onde eu estou armazenando o meu backup, né? Então, se eu vou guardar um backup, se eu vou ter um dado permanente, para onde eu mando o meu backup? Como eu armazeno esse backup? Meu backup também está seguro, né? Qualquer pessoa pode explodir. Quantas pessoas têm acesso a esse backup, né? Outro fator importante é que, dentre as tabelas de dados, né, olhando mais focado num banco de dados, algumas empresas trabalham com planilhas, né, que essas planilhas, quem tem acesso a essas planilhas com toda a base de cliente, com dados pessoais ali, essas pessoas, elas têm acesso integral daquela planilha, ela pode copiar a planilha inteira, então esses cuidados agora vão ser, via de regra, a dor de cabeça antigamente a dor de cabeça até 2 meses atrás era meu sistema tá ligado ou tá desligado, né? Caiu ou tá operando. Então, a dor de cabeça de um técnico de informática ali, de um CIO, de um gerente de infraestrutura de TI, aí estava muito mais focada na disponibilidade da informação, no que não tivesse bug a aplicação que a empresa desenvolveu, ou coisa assim. Agora, a preocupação é quem está acessando esses dados, né? Como que eu controlo? Como que eu crio logs, crio indicadores para informar quem acessou esse dado? Como que está o backup que eu estou tirando, né? Como que está... Então, como que eu faço quando um HD queima, né? Eu devolvo para o fabricante, mas eu apago. Ah, mas o HD estava sem... Não estou conseguindo... A placa lógica do HD não estava funcionando. Então, tem que destruir esse HD, né? Então, todo esse cuidado agora vai ser um cuidado permanente, né? Então, contínuo aí.
não vai ter como não tem outra maneira, né? É uma legislação, temos que seguir a legislação, né? Vamos supor que antigamente poderia matar e hoje não pode. Então, ninguém, não digo, mas a grande maioria das pessoas seguem a lei, né? Não ultrapassam essa lei. Então, dessa mesma maneira que a gente segue as outras leis, essa é uma lei a mais que as empresas agora têm que se preocupar no sentido de se proteger contra uma ação judicial. Legal. Pegando o seu gancho aqui, Cirano, eu vou aproveitar para fazer já a pergunta do Eduardo, que ele mandou aqui no chat para a gente. Ele está perguntando, segundo sua visão e a visão sobre a LGPD, né, quais são os departamentos internos da empresa que são responsáveis diretamente em tornar a empresa compliance com a regra da LGPD? Basicamente é toda a empresa, né? Porque tem desde... Isso não é uma coisa que se aplica só à TI, né? Porque às vezes eu tenho a TI trabalhando ali para que, por exemplo, um gerente comercial tenha acesso ali aos clientes para que ele possa fazer um funil de vendas, para que ele possa fazer a ligação, colocar o seu time, separar as ligações. Então, ele pode ter um acesso a uma lista de clientes ali. Então, se essa pessoa vazar essa informação, quem vazou foi a empresa, né? Então, todos esses cuidados ali para comprovar que aquela pessoa copiou aquele dado indevidamente. Então, sendo até um comercial, um gerente comercial, ou até um time de sales mesmo, que tem acesso à base de clientes ali com dados pessoais. A gente está falando muito de dados pessoais, né? Então, a gente está falando da privacidade do indivíduo, né? Não de uma empresa. Então, não está muito ligado aos dados de uma empresa, né? Então, a empresa A se relaciona com a empresa B, eu tenho que me preocupar com a proteção desses dados. Meu alto-falante está querendo falar comigo junto aqui. Então, não está muito relacionado com essas questões. Está mais relacionado no sentido de fulano ou beltrano tem os dados no seu banco de dados. Esses dados o identificam como ser humano. Esses dados que o identificam como ser humano são cruciais. Quem manipula esses dados? Minha área comercial? Minha área financeira? Minha área jurídica? Minha área de tecnologia, porque tem no banco de dados, né? Então, basicamente, está envolvendo hoje toda a empresa, principalmente a área de relacionamento com o cliente e a área de tecnologia, né? Então, mais essas duas áreas, mas hoje em dia você pega um setor de contas a receber ali, você consegue listar todos os clientes ali na maioria das ferramentas. Isso vai ter que acabar, vai ter que pôr o dado daquela pessoa específico ali para que ele não crie uma lista, para que ele não possa ter o risco daquela pessoa um pouco brava, copia aqueles dados e joga para a internet, né? Então, todo esses cuidados devem ser tomados para minimizar ou mitigar ao máximo para que uma lista de informações vaze para a internet. Existe o caso também da preocupação da tecnologia para que uma vulnerabilidade, né, ou uma falha de por exemplo, existem muitos portais, mas muitos mesmo, que têm vulnerabilidades de SQL injection. Então, por um SQL injection dentro de um formulário de um portal, eu posso listar ali uma tabela de usuários inteira, né? Se eu conhecer um pouco, se eu começar a explorar um pouco a estrutura do banco de dados daquela empresa. Então, com isso eu consigo extrair um banco de dados, por exemplo, a tabela de pessoas ou a tabela clientes, né? Consigo extrair aquela tabela como um todo, jogar num browser. Então, muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, procurar uma avaliação, né? Algumas empresas têm até procurado com a gente aí umas avaliações para entender como é que está o cenário dela hoje de tecnologia, entender as aplicações, quais são as vulnerabilidades, rodar um paint scan e ter uma ideia de como estão as aplicações ali que estão publicadas para o mundo, né? Já ao passo de converter as aplicações aí, se essa é uma aplicação desenvolvida internamente, tem que ser feito um estudo interno ali para fazer os patches de correção para que esses dados sejam mais restritos, né? E indo mais além aí, quando tem uma ferramenta de mercado que você adquire, você vai ter que se tiver qualquer problema desse tipo de vulnerabilidade, vai ter que pressionar o seu fornecedor aí para que esses controles estejam disponíveis, né? Legal, acho que está claro aqui que as empresas que ainda não tinham um nível de segurança tecnológica implementado
de forma correta vão precisar correr atrás desse prejuízo, e quem tem talvez precise revisar, né? Pensando nisso, Cássio, a gente consegue, por exemplo, definir prioridade na hora dessa implementação de novas soluções que ajudem na questão de segurança? Bom, Luana, essa é uma pergunta bem interessante mesmo, tá? A gente encontra muitas empresas querendo a resposta para por onde eu começo. Vamos lá. Falando de segurança da informação, e quem estuda segurança sabe, a política de segurança da informação ela é a principal, ela é a base e o pilar de qualquer processo de segurança. Então, se eu fosse falar hoje para você, o que você tem na sua empresa? Não tenho nada de segurança. Comece pela política de segurança da informação. Porque, automaticamente, a política de segurança da informação ela vai puxar outros processos, né? Então, assim, mas aí eu vou engessar, vou fazer um negócio. Não, não é exatamente isso. A política, ela vem para moldar a tua necessidade, né? Não significa... Tem muitas pessoas pegam, por exemplo, aquele template pronto na internet, e quer aplicar na empresa no outro dia. Então, chega lá, chefe, vou fazer uma política de segurança da informação na empresa. Tá, o que você tem aí para nós? Aqui, ó, peguei na internet, a partir de hoje todo mundo que entrar vai ter que passar o crachá ali, e às vezes a empresa nem tem essa infraestrutura para obedecer essas normas. Então, assim, primeiro passo é conhecer a organização, conhecer o negócio, estabelecer uma política, e aí, é claro que nós falamos de maturidade lá atrás. À medida que você vai implementando, a própria política vai dizer para você, olha, você precisa melhorar esse processo aqui. Você precisa trazer isso aqui para que isso realmente não cause um risco e não expõe, não venha expor o nosso negócio. Então, a política de segurança é a base, a prioridade principal. Mapeamento dos riscos, tá? É uma prioridade também para você aumentar esse nível de segurança, saber quais os fatores de riscos e quais os riscos você está correndo dentro da sua organização, para que você olhe para eles ali e ataque aquilo que realmente você, como falamos, precisa dar prioridade, tá? Então, os processos operacionais também precisam ser mapeados junto com isso. Então, estabelece uma política, mapeia os riscos, dá uma olhada lá nos processos, vê se não tem alguma coisa ali desconexa, uma área com a outra, se os processos não estão passando ali por debaixo do pano, e aí gera um risco lá na frente. Então, assim, é sempre bom olhar como as coisas estão acontecendo dentro da empresa. E aí, como o Cirano disse, todas as áreas, não é papel da TI. Né? A TI, ela vem para atender as necessidades, para apoiar, mas, de fato, todas as áreas é responsável. Então, uma outra prioridade, e aí eu finalizo aqui, monitoramento e controle de tudo isso, né? Por quê? Para que você possa ter a capacidade de medir o que está acontecendo dentro da sua organização. Não tem como tomar decisão ou basear em dados que você não mede, né? Então, você tem que ter métrica, o que está 100%, o que estourou, o que está amarelo, o que está verde, o que está vermelho. O monitoramento, ele te possibilita trazer esses dados para você poder tomar decisão e aumentar o nível de segurança. Às vezes nós estamos preocupados muito com backup, né? Backup é a segurança, e nós temos um problema no controle de acesso. Então, assim, eu me preocupei com o backup, mas qualquer pessoa tem acesso lá e a qualquer momento puxa o cabo e eu não tenho mais o meu backup. Então, assim, a gente precisa olhar para as áreas que requer atenção. Então, quando você mapeia, quando você consegue enxergar, você consegue estabelecer as prioridades. E aí você consegue atacar aquilo que realmente merece atenção, tá? Legal. E aproveitando que você puxou esse assunto, eu acho que é legal, Cirano, a gente contar um pouquinho mais sobre como funciona, por exemplo, a parte de segurança física, lógica e até mesmo estratégica, né? Aproveitando esse gancho aí que o Cássio deu da questão do acesso, aonde está o backup e tudo mais. Tudo isso, na verdade, vai depender muito de cada empresa, né, de como ela vai estruturar a sua segurança física, lógica e estratégica. Mas, via de regra, hoje já existem certificações, existem órgãos de acreditação como ISO e outros órgãos muito competentes aí que criaram normas e certificam as empresas que atendem essas normas, né? Hoje em dia, a Binário Cloud aí tem algumas certificações junto ao seu data center,
que nos permite, por exemplo, a ISO 27001, que padroniza não só as regras de físicas, né, de como deve, mas como eu tranco a porta, como eu documento as pessoas que têm acesso àquela porta, né? Então, hoje, num data center, via de regra, você vai ter uma primeira barreira, que é o portão ali de acesso, né? Então, naquele primeiro portão, você tem que passar a identificação ali. E para você passar daquele portão, alguém tem que ter sido avisado. Então, tem que ter um sistema que informa que você já passou por, que você está autorizado a passar por aquela barreira. Você passa a primeira barreira, você tem uma segunda barreira, que é entregar os documentos ali, fazer realmente a validação que você é você. E aí você passa por uma segunda barreira e vai para uma terceira barreira. Quando você chega nessa terceira barreira, você passa por um outro time que vai te entregar as credenciais para aquele horário que você está realizando vai realizar uma atividade, por exemplo, no ambiente físico, né, num data center como o nosso. E aí, todas as portas que você passa, todo o ambiente é filmado, então tudo ali é documentado. Isso é 27001, ISO 27001. Isso não é ideia de fulano, ideia de Beltrano, é a ideia de um conjunto de especialistas que montaram essa estratégia, que garantem ali que seguindo essas boas práticas, esse processo, como o Cássio reforça bastante, eu vou ter uma pseudo-garantia ali. Por que eu digo pseudo? Porque sempre existe um risco, né? A gente trabalha no sentido de mitigar os riscos, mas sempre existe algum risco ou outro. Por isso que você tem que contar com outras camadas, né? Então, por exemplo, falando de binário cloud, né? Como que a gente protege caso alguém consiga ter acesso a um disco, né? Então, todos os dados dentro dos nossos discos são todos criptografados e distribuídos, quebrados e distribuídos numa estrutura de storage multinode, né? Então, um disco não tem nada. No disco ele vai ter um pedaço de um dado embaralhado, né? Então, esse é um primeiro ponto ali que começa uma segunda camada, que a gente está indo para a camada lógica de segurança. Além das outras camadas que a gente está falando de firewall, a gente trabalha com perímetros, né? Então, tem o primeiro perímetro, o segundo perímetro, o terceiro perímetro. Para você chegar propriamente dito a um dado, você tem que passar por uma cadeia de perímetros, né? Antes de ter acesso ao dado. Quem já tem acesso às nossas ferramentas sabe que você pode acessar a console da máquina, mas você não pode copiar o dado pela console da máquina. Então, isso já foi uma preocupação nossa na hora de implantar a solução, né? Então, tudo isso vai de encontro. Então, se um técnico precisa ter acesso para auxiliar alguém ali, ele não consegue, por meio daquela tela, copiar e nem extrair nenhum dado daquele servidor, daquela máquina, por aquela console. Aquela console só passa comandos de teclado, mouse e recebe dados de monitor. Então, basicamente, a gente tem uma estrutura que foi pensada tanto da parte externa do mundo, né, internet para dentro, e mesmo da parte física. A parte física foi tratado as questões de acesso, as questões de documentação de acesso, controle de chaves, controle de acesso até mesmo aos hacks, e a partir daí a gente tem toda a parte de controle de criptografia e aí vai. Então, quando a gente fala de soluções de segurança, a gente tem que trabalhar do físico ao lógico, né? Não adianta você trabalhar somente um ou somente outro. Se você tem como eu disse inicialmente, mesmo a segurança física pode ter uma vulnerabilidade, a lógica também pode. Então, por isso que você tem que sempre acreditar em mais de uma solução para te proteger, não em uma só. A gente tem hoje cadeias de acesso. Então, temos um perímetro A, que é de uma tecnologia de proteção, perímetro B de uma tecnologia outra. Se existe uma vulnerabilidade no perímetro A, essa vulnerabilidade não vai deixar passar pelo perímetro B. Tudo isso para trazer confiabilidade. Isso que todas as empresas devem buscar nas suas aplicações, né? E aí, falando de estratégia, na minha opinião, é que não existe segurança de um único ponto, né? Como é que a gente fala de proteção de dados quando a gente fala de um arcabouço que envolve desde pessoas até a lata, né, propriamente dita, ou o bit, que é o seu dado na sua forma mais primitiva. Então, a estratégia é que sempre deve pensar em todo esse arcabouço aí para que a continuidade do negócio seja produtiva e que a proteção dos dados também, né? Então, quando eu falo de pessoas, processos, como o Cássio disse, cultura,
né? A gente tem que alterar a cultura das pessoas, trabalhar a cultura das pessoas. Então, esse é um ponto também que é de atenção. Legal. E antes de eu ir para a minha próxima pergunta, eu quero lembrar vocês, eu tenho mais 2 perguntas só para fazer, então aproveitem para usar esse tempo para mandar as perguntas aqui pelo chat, tá? Indo aqui mais por uma visão de gestão mesmo, Cirano, eu queria saber como que a gente pode dar dicas, assim, para quando acontece um problema, né? Porque às vezes a gente está ali no meio de um incêndio e não sabe qual ponto tem que resolver primeiro, né? Ou qual recurso é melhor alocar, como que funciona. Nesse caso, num cenário assim, a gente consegue pensar em alguma ferramenta ou algum tipo de estratégia que as empresas podem utilizar para se guiar e desenvolver até mesmo um plano de contingência de continuidade de negócios? Ferramenta, receita de bolo pronta, a gente não vai conseguir entregar porque não existe. O que vai ter é um processo, né, que a gente, como o Binário Cloud, desenvolveu o nosso. Existem uma série de consultores também que fazem esse tipo de processo, que é ajudá-los a estudar o negócio, estudar e, basicamente, muito as empresas têm que nos passar muita informação, né? O Cássio sabe como é que é quando a gente começa um processo desse, as empresas ainda fica... A gente está tentando entrar ali para entender, para ajudar, né? E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade na coleta de informações, mas esse é um ponto crucial para que a gente consiga, com base nessas informações e com base no conhecimento daqueles que já trabalham naquele negócio, começar a trabalhar e estudar riscos que podem afetar principalmente a parte de tecnologia, que é o nosso caso, né? Então, como eu disse, não existe uma receita de bolo, existem passos e pilares, como a gente já comentou ali, que é estudar, conhecer muito bem o negócio, estudar os riscos e, diante dos riscos, escrever as ações. Então, escrever as ações é um ponto fundamental. Trabalhar incidentes onde você não tem conhecimento do que fazer diante daquele ponto, existe riscos envolvidos, né? Às vezes você pode tomar uma decisão que te afunde mais, né? Tentar nadar em areia movediça, né? Então, as decisões que você toma ali a quente podem ser perigosas, então ter um plano é sempre muito produtivo. Vai existir situações que você não previa, né? E quem previa a pandemia em 2020? Ninguém. Mas existem muitos outros problemas que podem ser previstos e às vezes podem até com algumas ações podem ser mitigados ao ponto de não acontecer o incidente. A gente sabe que vai acontecer por determinado fator A ou B e tomar uma ação preventiva, né? E com isso a gente consegue ali diminuir aí os incidentes, os riscos, os impactos no negócio. Mas não existe uma ferramenta que vai resolver todos esses problemas, né? Então, existem pessoas que têm alguma experiência e já vão compartilhar essa experiência e ajudar nesse processo. Um ponto importante é nunca contar somente com as pessoas, com a equipe da própria empresa, porque geralmente, eu posso estar enganado, mas geralmente a equipe dessa empresa que já está atuando tem seus vícios dentro da segurança, aquilo é o filho de ouro, né, dele, então aquele servidor que ele mantém ali é o filho de ouro, e ele não vai querer, ele não vai querer ele mesmo colocar ali e enxergar os pontos negativos, né? Então chegar com um pai e perguntar quais são os pontos negativos do seu filho é muito difícil, né? Mas você pedir para um terceiro perguntar para uma professora quais os pontos negativos do meu filho, ela fala, ele bagunça, ele faz isso, ele faz aquilo, e isso te ajuda a corrigir da mesma forma a parte de tecnologia. A gente recomenda, porque a gente teria uma leitura agnóstica, né, daquele equipamento, daquela solução, daquele software, e dessa maneira a gente conseguiria trazer aí algo bem produtivo. Bom, e para finalizar minha fala aqui, para não falar demais, é importante que a empresa, nesse passo, tenha bem definido o RTO e RPO. Com isso, a gente conseguiria aí, ser bem efetivo na hora. Toda vez que a gente chega numa empresa, o ponto mais difícil você sabe qual que é o seu RPO e RTO, a empresa não faz a mínima ideia, a gente explica o que é cada tema, é claro, mas ela não faz a mínima ideia de quais são os valores que ela pode atribuir para cada um desses. E esses pontos só a empresa pode nos dizer. Muito bem. Primeiro eu queria agradecer todo o conhecimento que vocês dois compartilharam aqui com a gente. E para finalizar, antes de entrar ali nas últimas perguntas do chat, eu queria pedir para vocês resumirem
quais são as preocupações, na visão de vocês, que uma empresa precisa ter para aumentar a sua maturidade e garantir a continuidade do negócio? Cássio, você pode dar o seu resumo primeiro e depois eu passo a palavra para o Cirano. Legal. Bom, de fato, vai parecer que foi um ensaio, mas o Cirano colocou um ponto importantíssimo. Não existe a receita de bolo. Muitas pessoas vêm para um bate-papo como esse e a gente tem visto diversas agendas de eventos online e os temas, eles são bem interessantes. E eu tenho certeza que na mente de algumas pessoas, eu vou lá porque alguém vai falar alguma coisa que vai resolver o meu problema. Mas, na verdade, isso não existe, né? Porque cada projeto é um projeto, cada empresa é uma empresa e cada problema é um problema. Às vezes, o fato de eu ter tomado uma decisão de ir para a direita em uma determinada organização, talvez um problema similar em outra organização eu vá para a esquerda e vou resolver do mesmo jeito. Então, assim, não necessariamente eu preciso usar essa ferramenta. Não necessariamente eu preciso usar este processo, entende? Então, hoje em dia, sai na frente quem consegue se adaptar mais rápido, né? Falando de mim, eu vim de um ciclo de hierarquia, sempre trabalhei em empresa hierárquica, né? E hoje a gente trabalha na Binário Cloud, uma empresa mais colaborativa, uma empresa mais aberta, uma empresa mais de dinamismo entre as pessoas. Não que não exista isso no meio hierárquico, mas você tem acesso, né, a alguns determinados departamentos da empresa sem ter que passar muitos steps. E isso permite com que a gente entregue de forma mais rápida a resposta para os problemas. Mas talvez essa mesma forma de pensar não se adequa a uma outra empresa. Mas, de fato, você se adaptar ao cenário, né? Então, assim, não criar resistência dentro da TI com as áreas de negócio, acho que é o principal ponto. Muitas vezes se cria resistência dentro das organizações, né? A TI quer colocar uma ferramenta que resolve o problema, mas a área de negócio vê isso como um problema, né? Então, e o contrário também é verdadeiro, né? A área de TI enxergar as áreas de negócio como um problema. Mas se não existisse as áreas de negócio, existiria TI dentro da organização? Talvez não existisse nem organização, né? Então, as áreas de negócio são mas muito importantes para gerar receita, para trazer negócio para dentro da empresa e justificar a existência de uma TI. Então, de fato, não existe uma receita de bolo. Existe uma questão de adaptação. Com certeza, dentro da tua empresa tem processos bons, né? Então, precisa identificar quais processos são esses e o que pode melhorar desses processos, tá? E tentar simplificar, Luana, as coisas, sabe? Eu acho que a simplicidade, ela gera um caminho fácil para a solução dos problemas, né? Sem pensar muito no problema, mas pensar que você tem um conjunto de ferramentas, técnicas e pessoas e mais tecnologia para te auxiliar, né, a pensar em como você pode resolver os principais problemas e incidentes que você tem. Para finalizar, como o Cirano disse, tentar fazer isso com alguém que já tem a experiência. Então, existem parceiros de negócio no mercado que já passou e já ajudou diversas empresas, né, assim como a Binário Cloud, a passar por essas dificuldades, sem você ter que onerar o seu time interno, sem você ter que... Então, às vezes, o time não tem força para explicar para o gerente que tem que fazer uma determinada coisa, e aí vem um parceiro e mostra, através de dados que nós comentamos aqui, que, olha, dá para melhorar, né? Dá para fazer isso no menor custo, com tempo aí bom, é claro que tudo é relativo, mas, de fato, não existe a receita de bolo, né? Existem soluções para os problemas, e isso eu posso afirmar que todo problema ele tem uma solução, com certeza. Legal. Se você, o que a empresa precisa passar a olhar para começar a construir esse plano de continuidade de negócio de forma bem resumida para a gente ir para as perguntas? Você perguntou para mim? Eu não ouvi o começo. Isso, sim, para você. Bom, na verdade, a empresa tem que pensar principalmente aí em começar, né? Porque existe um vasto caminho até chegar a ter esse plano pronto, né? E confiável, né? Então, como eu disse ali, dentro dos 4 pilares, você tem
conhecer o negócio, identificar os riscos, criar ações e, por fim, reavaliar sempre, né? Sempre reestudar. Então, você não precisa começar e ter um plano de continuidade do negócio perfeito. Você precisa começar e ter um plano de continuidade de negócio A, B, C, D, e ir evoluindo para que esse plano vá englobando todas as áreas da empresa. Vai ter áreas da empresa que vai ser mais difícil, as pessoas são mais difíceis de envolver, as pessoas são mais difíceis de coletar informações, mas se você não começar, nunca vai ter, né? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que existe realmente uma complexidade enorme nesse processo, né? Então, se a gente for falar do plano inteiro, a gente está falando aí de estudar políticas de disaster recovery, replicação entre data centers, alta disponibilidade de dado em múltiplas clouds e aí vai. Mas se a gente não começar esses passos, né, não pensar no primeiro passo ali, ó, eu tenho o meu profissional João da TI. Se esse cara, por exemplo, precisar tirar férias ou quiser tirar um ano sabático para estudar, o que vai acontecer com a minha empresa, né? Eu vou ter que, do dia para a noite, arrumar um cara que tenha o mesmo nível de conhecimento dentro da minha empresa, né? Porque cada empresa tem o seu DNA, tem sua estrutura, tem sua arquitetura de software. Então, já é um ponto que já pode ser identificado e tratado, começar a tratar como um primeiro plano aí de continuidade de negócio. Então, sempre ter ali uma pessoa backup, uma pessoa a ser formada junto com aquele João que trabalha ligado ali à empresa, à TI da empresa. Então, minha dica é essa. Eu acho que se para ter um plano de continuidade de negócio, você vai precisar começar. Pode começar com pequenas ações e chegar nas maiores, né? Como reestruturar um software para suportar questões legais e aí vai. Mas se não começar hoje, não vai ter amanhã. Legal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente já passou um pouquinho ali do horário, mas eu vou ler as perguntas aqui do chat. Também, antes das perguntas, eu queria avisar vocês que a gente vai postar um resumo dessa live depois nas nossas redes sociais. Então, eu sugiro que vocês sigam a gente tanto no LinkedIn, Instagram e tudo mais, que vocês vão ter acesso a esse resumo. Em todas as redes vocês encontram a gente como binário.cloud, tá? A primeira pergunta aqui que eu tenho acredito que para o Cássio. Cássio, você comentou que é uma pergunta do Gabriel, tá? Cássio comentou que a maturidade das empresas é muito importante para realizar os processos com maestria e se adequar à LGPD. Ele está perguntando aqui como implementar processos em uma startup ou uma empresa que é nova e que ainda não possui nenhum tipo de histórico muito baixo, assim, como começar bem e começar do zero. Um ponto positivo aí é que se a empresa está começando do zero, ela não tem vícios de cultura, né? Então, assim, vamos assumir que essa empresa ela está disposta a correr alguns riscos e a trilhar o caminho correto. Então, quando você... É a mesma coisa que você está ensinando uma criança, né? Ela vai no caminho que você ensina ela. Se você ensina ela a falar uma palavra, ela vai falar aquela palavra, vai aprender. Então, uma empresa que começa do zero, a primeira dica é buscar boas referências. De fato, se ela não tem uma base, né, não tem como chegar na empresa e falar, olha, você não tem um histórico, ou você está começando esse ano, então, assim, você precisa criar esse ano de histórico. E baseado nesse ano de histórico, nas atitudes que você está tomando aqui, a gente precisa saber se você está no caminho certo ou não. Se não tiver, existem formas de melhorar isso. Se tiver, nós vamos melhorar esses indicadores, né? Mas, de fato, vamos dizer, aquele marco zero, até você chegar num ponto que você consegue medir, é necessário. Nesse caminho, a empresa ela vai tomar alguns tombos, é difícil precisar que a gente vai, numa empresa que está começando, faça assim, né? Então, assim, tem boas práticas no mercado. Se você está começando do zero, eu sugiro seguir as boas práticas, tá? Então, assim, as boas práticas não significa gastar muito dinheiro, né? Provavelmente uma empresa que está começando do zero, ela não tem muito budget para investimentos, né? Então, ela quer gerar receita para crescer. Então, de fato, existe muita base de conhecimento no mercado. Agora, é claro, tem que ter um gestor de negócio dentro dessa empresa, né? O primeiro ponto, para direcionar. Não dá para deixar isso na mão de uma pessoa operacional.
porque esse gestor de negócio, ele vai poder dizer o caminho que a empresa vai seguir. Então, como o Cirano disse, com base no teu negócio, na tua necessidade, né? A gente não está falando de TI aqui, né? Às vezes o negócio da empresa não vai exigir ter uma infraestrutura de TI robusta ali, mas se tem um gestor de negócio, ele vai poder pegar as necessidades, a estratégia desse negócio e vai fazer o merge, o link com outras áreas dentro dessa startup. Então, começar bem do zero, Gabriel, eu diria que é começar seguindo quem já está lá e copiando o que fez e o que deu certo, né? Com certeza acreditando que vai dar certo também. E nós temos diversos casos, artigos, como essa live que está acontecendo hoje, que dá direcionamento e alguns direcionamentos específicos. Mas, de fato, tem que começar, né? Tem que fazer, tem que dar o primeiro passo, e aí, baseado no primeiro passo, você vai aprendendo, né, com as suas próprias pernas ali. Isso é legal, que a empresa adquire a sua própria identidade, né? A sua forma de passar pelos problemas e resolver eles. Legal. E aí a próxima pergunta, quem mandou foi o Fernando. Eu acredito que você consiga responder para a gente, Cirano. Ele está perguntando aqui qual a importância de uma empresa ter um planejamento de infraestrutura, acredito que seja no processo ali de mudança de cultura, antes dela começar a utilizar a nuvem, né? Principalmente sobre o uso de link de internet, e ele também está perguntando se qualquer empresa pode usar essa tecnologia. Opa. Bom, são várias perguntas aí. Eu vou começar pela primeira, né? Qual a importância da empresa ter um planejamento de infraestrutura? Isso se aplica muito ao legado, né? Então, uma empresa que tem a sua estrutura, a sua infraestrutura tradicional, né? Tem o seu servidor, tem o seu ambiente físico ainda, né? Então, isso acaba com que qualquer impacto, né, qualquer necessidade, ela precisa fazer investimentos, crescer a sua infraestrutura, se ela quer colocar uma nova aplicação, ou se ela precisa de novas máquinas virtuais. Às vezes já trabalha com virtualização, mas as máquinas virtuais, elas têm uma necessidade de ter um hardware por baixo, e dependendo do volume de máquinas que você vai criando, vai processando, vai aumentando aquela camada de processamento, é interessante que você sempre insira embaixo daquela estrutura um conjunto de hardware para continuar dando punch no processamento ali, nos seus serviços, e aí vai. Isso é uma coisa meio do passado, na minha visão, né? Trabalho com cloud já há mais de 10 anos, então, mas é importante. Então, para as empresas que ainda têm esse modelo, né, que eu chamaria de pesadelo, tem que sempre estar preocupado ali como que está a minha infraestrutura. A cada dia tem que olhar, porque via de regra hoje você pega as áreas comerciais, as áreas de marketing são muito dinâmicas, né, e querem produtos, querem colocar mais clientes para dentro todo o tempo. Isso daí vai influenciar em mais capacidade de processamento, mais capacidade de armazenamento e mais capacidade de rede e tudo. Então, tudo isso vai impactar diretamente ali no seu plano de infraestrutura. Então, você pode planejar, mas você pode ser surpreendido com algumas demandas que vão vir aí com um pacote muito grande e que são fundamentais para que o negócio ali tenha o go-to-market necessário para não perder uma onda ou não perder aquela janela de negócio. Indo aí para a segunda pergunta, né, que é um plano de mudanças aí de cultura, isso é fundamental para qualquer empresa agora, porque a gente está passando por momentos de transformação. Nesse momento agora, estamos todos aqui em suas residências, né? Quando antigamente, se a gente fosse fazer um vídeo, estaríamos todos dentro de uma sala da empresa, sala de reunião, um espaço dedicado para isso, estaríamos batendo papo, teríamos como ter alguma comunicação aí, putz, liga o microfone, alguma coisa mais dá um toque, dá um cutucão no ombro, né? Isso acabou, então a gente está trabalhando muito remoto. A Binário Cloud já adotou essa postura há muito tempo. Eu vou falar até um pouco da minha cultura. Eu, quando estava indo no cargo de diretor de TI da USP, eu tinha minha sala tinha porta, minha sala tinha janela, eu fechava, eu precisava me concentrar, eu sentava ali, fechava a porta e trabalhava, né? Aí eu fui para o modelo, saí da USP e fui para Binário Cloud. Binário Cloud foi aquela loucura. Eu tinha na minha baia, né? Na minha baia, mas um gritava, ô Cirano, isso, aquilo, tal, não sei o quê. E aí foi aquela... Chegou um momento que eu não tinha minha baia, né? Eu tinha que tentar pegar no ombro ali uma baia para trabalhar, né?
Hoje eu tenho minha baia em casa, né? Então, tecnicamente, eu comecei a ter alguma coisa, mas brincadeiras à parte, né? A mudança de cultura, ela vai acontecer agora, aconteceu de uma forma abrupta e provou para a maioria das empresas que o medo que ela tinha, já respondendo à questão da empresa, se a empresa pode usar nuvem, né? As empresas sempre se bateram na tecla que é que os funcionários, a empresa teria muitos funcionários para acessar o link, né? Quantas vezes a gente ouviu isso aí? Quantas vezes o comercial ouviu que, mas aí será que eles vão conseguir conectar na nuvem remotamente? Hoje em dia os funcionários estão tudo em casa, né? Estão todos trabalhando, desenvolvendo até melhor suas atividades, né? Então, muitos funcionários passando das 6 hoje, né? 6h16 já, então isso acabou. A cultura foi alterada com uma velocidade muito grande, as pessoas se adaptaram muito rápido, algumas empresas não conseguiram se adaptar, mas a grande maioria que já estava indo nessa onda de prover serviço para que os funcionários conseguissem fazer alguma atividade em casa, já surfaram nessa onda. Então, basicamente, respondendo a pergunta se qualquer empresa pode usar essa tecnologia de nuvem, né? A gente está trabalhando hoje sobre nuvem, né? Está trabalhando sobre uma videoconferência que está em nuvem. Antigamente tinha um equipamento de videoconferência, a pessoa tinha que ligar para aquele equipamento. Não, agora a gente clica no browser e está falando com um monte de gente através da nuvem, né? E, por fim, a questão de link de internet, né? Eu posso ter pipocado aqui algumas vezes na hora de falar, porque minha internet falhou, ou do Cássio, ou vocês podem ter ouvido um pouco pipocado, porque a internet de vocês teve algum impacto, né? Mas, via de regra, funcionou muito bem, né? Então, a prova que a gente precisava, eu lembro que a Binário foi o primeiro cliente da Binário Cloud, né? A empresa do grupo a Binário como grupo. E aí a gente tinha que mover todos os serviços para a nuvem, né? Não adianta a gente prover nuvem numa empresa, sendo que a empresa pai dessa empresa não tinha serviço, não usava serviço de nuvem. Então a gente fez o que a gente chama de lift and shift e jogou tudo para a nuvem. E uma das grandes dúvidas, putz, será que o link vai... uns dias antes, Cirano, você tem certeza que o link vai aguentar, cara? Porque senão o pessoal não vai faturar, o pessoal não vai vender, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Funcionou, né? Então, não porque a gente contou com a sorte, mas porque a gente calculou, né? Então, a gente viu que existia a possibilidade, viu que era possível de acordo com as ferramentas, e hoje, felizmente, todo o pessoal da Binário, dentro das suas residências, o grupo inteiro conseguiu exercer sua atividade sem grandes impactos, né? Então, hoje, a decisão de 3 anos atrás ali de migrar totalmente para a nuvem deu certo, foi um resultado positivo, né? Então, respondendo a pergunta, eu acho que a gente tem empresas que fazem, uma empresa que faz logística, não pode parar um segundo, ela utiliza a nuvem hoje e está funcionando muito bem, obrigado. Foi uma implementação, a gente teve que trabalhar juntos para fazer essa implementação, foi complexa, deu trabalho, toda implantação, toda migração, moving para uma nuvem é trabalhoso, mas hoje a empresa está podendo dispor dessa tecnologia, e havendo necessidade de mais recursos de infraestrutura, ela dá um clique, né? Então, isso acaba sendo bem produtivo para toda aquela empresa. Legal. Eu acredito que a gente não tenha mais perguntas. Eu quero agradecer a todo mundo de novo que ficou com a gente até agora. A gente ultrapassou ali um pouquinho o tempo. Pedir de novo para vocês seguirem a gente nas redes sociais, então binário.cloud. Lá vocês vão conseguir conferir não só o resumo dessa live, mas também a programação das próximas lives. Muito obrigada a todo mundo que participou e até a próxima, galera.